Alguém já teve paralisia do sono antes? Eu digo que é uma das coisas mais estranhas, fascinantes e aterrorizantes que você pode experimentar. É a sensação de não conseguir se mover ao acordar. Seus sentidos e consciência estão intactos, mas você ainda se sente em um estado meio adormecido, meio acordado. Eu ouvi histórias sobre isso muito antes de acontecer comigo. Só vivenciei isso uma vez quando estava na faculdade. Estava passando por um momento muito difícil na vida, extremamente estressado durante a semana de provas finais. Não estava dormindo muito. Deve ter sido na noite antes da minha última prova. Fui dormir tarde porque fiquei a noite toda estudando biologia. Não lembro em que momento decidi parar. Só lembro que tudo ficou embaçado, depois escuro. A próxima coisa que lembro é estar no meu quarto, na minha cama. Mas havia uma estranha nebulosidade na minha consciência, como se estivesse acordado, mas me sentindo mais fraco. Quando tentei me mover, não consegui. Só conseguia mover os olhos para olhar ao redor do quarto escuro. Em certo momento, quando acho que estava olhando para um lado do quarto, olhei de volta para o centro e havia uma mulher parada bem no meio do quarto, de frente para a cama. Ela estava vestindo um vestido preto e segurando alguns objetos longos. Queria gritar, mãe, mas a paralisia me impediu. Não conseguia dizer nada. A mulher se aproximou até se ajoelhar e tocar minha testa e eu conseguia sentir. Ela ficou cara a cara comigo e eu pude ver o rosto da minha mãe. Tentei dizer mãe novamente, desesperadamente, mas estava preso no meu próprio corpo. Ela se levantou e foi em direção à porta antes de desaparecer na casa. Fiquei deitado, incapaz de me mover por mais 10 a 20 segundos, até que minha visão de repente ficou mais clara e consegui pensar com mais clareza. Consegui me sentar, pulei da cama gritando mãe, repetidamente. Corri para o corredor do quarto gritando o nome dela. Uma porta se abriu no fundo do corredor e alguém veio me abraçar, mas não era minha mãe. Era meu pai, dizendo que sentia falta dela também. Minha mãe havia morrido 3 semanas antes disso acontecer. O que eu amo nos sonhos é como podem ser vagos e bizarros. Você sente que está em um mundo separado, onde as coisas podem não fazer sentido. Mas e quando essa estranheza transcende para o mundo real? Você entenderá o que quero dizer em 1 minuto. Eu estava no sono REM, que dizem ser o sono mais profundo, tendo um pesadelo bizarro sobre ser perseguido por uma criatura estranha no meio da floresta. O sonho ficou confuso, e eu meio que acordei dele. Digo meio que, porque embora estivesse fora do sonho e de volta à minha cama, não conseguia mover um músculo do corpo. Comecei a ouvir um som estranho e fraco, uma espécie de ruído robótico, mas ao mesmo tempo vivo. Começou baixo e suave, mas se repetia a cada 3 segundos. Percebi que ficava um pouco mais alto a cada repetição. Parecia que o som estava se aproximando. Ficou tão insuportavelmente alto na minha cabeça que eu queria gritar, mas não conseguia. Então, meus olhos se fixaram na porta do armário, especificamente na fresta dela, que eu nunca deixo aberta. Nunca. Havia um rosto distorcido de um homem olhando pela fresta, com um sorriso desumano e exageradamente grande. A cada barulho que ouvia, parecia que o armário e o rosto se aproximavam mais, até que a porta do armário bateu com força e tudo ficou em silêncio. Recuperei o controle do meu corpo pouco depois, e a primeira coisa que fiz, mesmo tendo 24 anos, foi correr para o quarto dos meus pais e pedir ao meu pai para verificar o armário comigo. Não havia nada lá, nem no resto do meu quarto. Meu pai achou que o que eu tinha experimentado era paralisia do sono e disse que já tinha passado por isso uma vez também. Isso não me fez sentir menos perturbado com o que tinha acontecido. Anos atrás, tive uma experiência de paralisia do sono. Eu sabia que havia algo no meu armário, algo verdadeiramente maligno, mas também sabia que estava sonhando e que deveria enfrentar meu medo. Tentei não olhar diretamente para a porta do armário, mas, se eu movia os olhos, minha cabeça virava para o outro lado. Por mais que tentasse, não conseguia encarar. Então acordei encharcado de suor frio. No começo fiquei aliviado por ter acabado, mas logo percebi que não era um sonho. Havia realmente algo no armário. Estava deitado de costas, incapaz de me mover. Não ouvia exatamente, mas sentia uma risada doentia me envolvendo em ondas vindo do armário. De repente, a criatura jogou uma cabeça humana em mim, que caiu nas minhas costas, virada para cima. Era o rosto de uma garota que conheci no ensino médio. Até então, eu estava me segurando, aterrorizado, mas não em pânico. Mas aí perdi o controle. Não conseguia gritar, só emitia grunhidos e gemidos.
Me debatia tentando me virar para tirar aquilo de mim, mas não conseguia me mover. Pareceu durar mais 1 ou 2 minutos, até que acordei de verdade. Foi tão traumático que, por semanas, eu tinha medo de acordar achando que ainda não estava realmente acordado e que algo horrível poderia acontecer a qualquer segundo. Ainda me dá arrepios quando lembro daquela risada. O pior é que, na época, eu nem sabia o que era paralisia do sono ou terror noturno. Pensei que estava enlouquecendo. Já tive paralisia do sono 3 vezes na vida. As 2 primeiras foram só eu acordando sem conseguir me mover, mas a terceira vez foi diferente. Acordei de madrugada entre 5 e 6 da manhã quando o sol começava a nascer. Havia uma luz fraca no quarto. Tentei me mexer, mas senti aquela paralisia familiar. Meus olhos se fixaram na parede. De repente, ouvi passos pesados subindo as escadas do meu quarto. Era meu irmão, seguido pela minha irmã, meu pai e minha mãe. Todos chorando descontroladamente. E pareciam pelo menos 30 cm mais altos do que o normal. Foi assustador. Os 4 se aproximaram da minha cama e pararam ao lado dela, pairando sobre mim, chorando. Eu não conseguia me mexer. Queria gritar por ajuda ou mandá-los parar, porque estavam me assustando. Eles pareciam quase encostar no teto. Então, tão rápido quanto chegaram, os 4 viraram e desceram as escadas. Consegui me mover de novo e corri atrás deles, mas não estavam em lugar nenhum. Fui de quarto em quarto. Todos estavam dormindo profundamente. Meu coração batia forte porque algo surreal e perturbador tinha acabado de acontecer. Fiquei encostado na parede, tentando me acalmar. Dormir de novo era impossível. Fiquei acordado até o amanhecer. Alguns dias depois, fui atropelado por um carro em alta velocidade, enquanto atravessava a rua com amigos. Quebrei 3 ossos e fraturei o fêmur. Fiquei hospitalizado por 1 semana. E, em certo momento, os 4 membros da minha família ficaram ao lado da minha cama, olhando para mim. Minha mãe, emocionada, chorando. Foi quase a mesma imagem da minha paralisia do sono. Não sou supersticioso, mas, se fosse, acreditaria totalmente que aquele sonho foi algum tipo de premonição. Até agora fico arrepiado só de lembrar. Uma vez, saí tarde bebendo com amigos no verão de 2016. Estávamos andando pelo bairro quando um deles viu alguém escondido em um arbusto. Apontou e disse: "Olha." Nos aproximamos e vimos algo estranho. Alguém se escondendo ali. Quando chegamos perto demais, um som perturbador saiu do arbusto. Todos gritamos, rimos e corremos achando que era alguém zoando. Naquela noite, adormeci fácil por causa do álcool, mas acordei no escuro do meu quarto, incapaz de me mover. Ouvi aquele mesmo som do arbusto. Olhei para o pé da minha cama e vi algo saído de um pesadelo. Uma cabeça flutuante, grotesca, demoníaca. Conforme se aproximava, percebi que tinha um corpo, mas ele se misturava com a escuridão. Sua boca estava aberta, emitindo aquele mesmo som. Chegou a centímetros do meu rosto antes de desaparecer. Consegui gritar e me mover. Liguei a luz e revirei o quarto, mas não havia nada. Foi tão real que não parecia um sonho. Contei aos meus pais no dia seguinte, e eles concordaram que era paralisia do sono, mas nunca tinham ouvido falar de alguém vendo algo tão assustador assim.